E é interessante, amado, por que no Brasil, por que o país Brasil não se desenvolve? Por que o Brasil ele não cresce? Por que o Brasil é uma nação tão atrasada, já há tantos anos? Por que o Brasil é desse jeito? Isso se dá por diversos motivos. Um dos motivos é o desvio de verba pública. Um dos motivos também é imposto muito alto, muito elevado. Mas o problema, eu digo para você que não é nem o imposto alto, eu vou te mostrar aqui. Máquina estatal também inchada. E também políticos que recebem muitos privilégios e de maneira nenhuma querem abrir mão dos privilégios. Para você ter ideia, e isso que eu estou falando, entra também de total acordo com a Escritura, quando diz, não cobiçarás. Para você ter ideia, o salário de um deputado federal está em média de 33 mil reais. E ele recebe também 90 mil reais para contratar assessores. Ele pode escolher aí de 25 ou até mesmo 50 assessores. 40 mil ele recebe para gastar com passagens aéreas, transporte, gasolina, almoço. No total aqui por baixo eu estou colocando, dá em média 163 mil reais por mês. É pouco dinheiro? É muito dinheiro, é muito privilégio. E aí, na candidatura, poucos políticos, eles levantam essa bandeira de ser anti-privilégio. A maioria deles pegam todos esses benefícios que é legal, porque está prescrito na lei, mas é imoral. Nem tudo que é legal na lei é moral. Tem leis que são injustas e também tem leis que são imorais. Então, é muito triste um país tão grande, gigante pela própria natureza, rico em diversas coisas. Tanto é que países de fora morrem de inveja do Brasil por tantos recursos naturais que o país ele tem. Um país é muito rico, mas por um outro lado, o país é atrasado, é um país miserável, é um país de terceiro mundo. E aí, essa questão toda me levou também a pesquisar, e eu trouxe aqui também uma matéria para você, uma matéria na Suécia. A BBC News Brasil, em 2019, fez uma matéria com a Suécia, e eu gostaria de trazer para você aqui essa matéria, uma matéria muito importante, muito interessante, e eu vou ler aqui para você. A Suécia, o título, o país onde deputados não têm assessores, dormem em kitnet e pagam pelo cafezinho. Contaram do Brasil, né? No Brasil você paga também o cafezinho dos políticos. Eles compram até aquelas máquinas de café cara. E ali com o teu dinheiro de imposto eles gastam ali. E aí a matéria diz assim: não são oferecidos a deputados suecos benefícios extras como aqueles concedidos a parlamentares aqui no Brasil. A exemplo de verbas para fretamento de aeronaves, aluguel e demais despesas de escritório, político na base eleitoral, alimentação do parlamentar, contratação de secretaria e entre 25 a 50 assessores particulares, isso não tem lá. Ressarcimento de gastos com médicos, né? Teve um deputado evangélico que gastou só com os dentes, ele gastou mais de 120 mil só para consertar os dentes. Depois deu uma desculpa esfarrapada. E eu já vou chegar lá também nessa questão. Imagina, 120 mil só com os dentes, né? E aí, meu irmão, ele pode gastar à vontade, está lá na lei, ele pode gastar. É imoral, mas é legal diante da lei, mas é imoral. Vamos continuar. Auxílio creche pago por cada filho até 6 anos de idade. Você recebe um auxílio creche, irmão? Não, né? Auxílio mudança para se transportar para a capital. Fundos para contratação de consultorias. Assinatura de publicações e serviços de TV. Além de verba para divulgação de... Por isso que você vê muitas vezes um deputado sempre ativa nas redes sociais,
quando você vê assim, patrocinado, aquilo ali, ele legalmente na lei, ele tem um valor que ele pode gastar só para divulgar, fazer a divulgação dele parlamentar. Então, além disso, você ainda paga para o político ficar bem na fita. Então, assim, todos esses benefícios que eu citei aqui, não existem na Suécia. E aí, um parlamentar disse à BBC News o seguinte: somos cidadãos comuns, diz a BBC News no Brasil, diz o deputado Han Carson. E aí ele diz o seguinte: não há sentido em conceder privilégios especiais a parlamentares, uma vez que a nossa tarefa é representar os cidadãos e conhecer a realidade em que as pessoas vivem. Também pode-se dizer que é um privilégio em si representar os cidadãos, uma vez que temos a oportunidade de influenciar os rumos do país, acrescenta o deputado. E aí a matéria continua dizendo: a cada início de mandato, o que os 349 deputados suecos recebem, assim como o presidente do parlamento, olha só o transporte dos parlamentares suecos, é um cartão anual para usar o transporte público. Olha só, aqui tem político que pega aqui, vem para o Rio ou para outro lugar, 2 dias ele aluga um carro de luxo, 6 mil só em 2 dias. Você vai lá no portal da transparência, porque o pessoal não tem costume de verificar, né? Vai lá no portal da transparência e você vê que é um absurdo atrás do outro. Mas lá não, na Suécia o político recebe um cartãozinho para andar de transporte público. E aí, lá os parlamentares não podem aumentar o próprio salário. Aqui no Brasil não. Os parlamentares podem aumentar o próprio salário, fazendo votações lá, aumentar em 20%, a maioria vota a favor, e aí está tudo certo, mais 20% de salário aumentado, e por aí vai. Olha o salário dos deputados suecos. O salário bruto de um deputado do parlamento sueco é 27 mil reais. Presta atenção, isso é o salário bruto. Descontados os altos impostos, talvez você deve estar se perguntando: pô, pastor, mas você falou que um dos problemas do Brasil são altos impostos, e você está usando aí o exemplo da Suécia, está falando dos altos impostos, mas aí é que está. Lá as pessoas pagam bastante imposto, mas elas têm saúde, educação, segurança de qualidade, as coisas funcionam. No Brasil você paga alto imposto para sustentar o privilégio dos cobiçosos políticos que existem na nação. É totalmente diferente. Você consegue compreender? Eu ficaria muito feliz, amados. Pode me cobrar alto imposto que for, mas se funciona a segurança, a educação pública, né? E também aí a questão da educação, quem é que não queria ter altos impostos assim? Né? A hora que você for no médico lá, tem médico para cuidar de você, tudo certinho. Só que, descontando tudo, o salário líquido do deputado lá é 16 mil reais. É um pouco mais do que o dobro do que ganha um professor do ensino fundamental. Quanto que ganha um professor do ensino fundamental aqui no Brasil? Você tem ideia? Lá, o salário lá dos professores é bem alto. E aí eu achei interessante, fui pesquisar a religião dos suecos. Lá, 61% são cristãos de origem protestante, são luteranos. Eu falei, poxa, legal, uma nação que de fato vive o evangelho. No Brasil nós temos 70% de cristãos, cristãos no geral, né, entre os evangélicos, os católicos e os cristãos espíritas kardecistas, mas você vê que o Brasil é um país miserável. Por quê? Porque as pessoas de fato não vivem o evangelho. Você tem uma bancada evangélica lá no Congresso que nunca luta por baixar privilégio. E aí você vai ficar aplaudindo na bancada evangélica? Às vezes você está aplaudindo aquele que vai contra você, que luta contra as coisas que você acredita. E aí, vamos continuar. A Suécia se destacou na nossa lista de um dos melhores países para se morar, pelo seu sistema de saúde público bem desenvolvido, por sua estabilidade econômica e também por sua
segurança. Lá o político, ele vai se candidatar porque de fato ele se preocupa, porque são poucos privilégios, quase nenhum privilégio. Mas aqui não, o camarada já se candidata, opa, só de assessor eu vou conseguir colocar 50. Olha quanta gente eu consigo colocar. Máquina estatal, inchadíssima, para ser usada como cabide para os políticos. Então não poderia tirar a política desse contexto bíblico aqui, porque faz totalmente sentido ao real cenário que nós estamos vivendo no país. Um povo totalmente cobiçoso, ganancioso, que não aprova leis de fato para arrancar o privilégio deles. Eles aprovam leis para arrancar os seus benefícios. Os seus benefícios são tirados, os seus benefícios são arrancados, mas os deles jamais, são só aumentados. E quem coloca eles lá? Coloca o povão que põe eles lá. E o povão não pesquisa, o povão não tem uma análise muito crítica a respeito do que acontece no país, o povo só quer saber de carnaval, de futebol e curtição e por aí vai. E esse é um dos motivos do porquê o Brasil é um país tão miserável. E não fique pensando você que vai mudar, não, porque isso eu acho muito difícil esse país mudar. Muito difícil. Enquanto não entrar um político revolucionário mesmo, aí de fato, que busca acabar com os privilégios, né? Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Se você não fizer o teu, fizer por onde, meu irmão? Esperar a política? Você está frito. Você está muito frito.